Olá, hoje é quinta-feira, 8 de novembro e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, conheça a história de Thiago Nunes, um jovem que usa a determinação para alcançar os próprios sonhos. Aqui no estúdio, a gente conversa sobre outros exemplos de superação. Participe pelas nossas redes sociais, e-mail e site. E a gente conversa também sobre o projeto Eu Cidadão, desenvolvido pela Unicinos e que foi um dos vencedores do prêmio da revista Rede 2012. O Conexão TV Unicinos está começando, fique com a gente. Para crescer na carreira profissional é preciso agregar habilidades na rotina de trabalho. E nessas horas, o que muitas empresas levam em conta não é só o currículo, mas também a vontade de aprender, a simpatia e a presteza que a pessoa tem com os colegas. E aqui no Parque Tecnológico São Leopoldo, o Tecnocinos, existe um rapaz que é um grande exemplo disso. Thiago Nunes começou a trabalhar no estacionamento e 5 meses depois já estava em uma empresa de limpeza. 8 meses mais tarde, foi a vez de estagiar na empresa dos sonhos. E tudo aconteceu muito rápido na vida dele, mas sempre a custo de muito esforço e dedicação. Saiba mais sobre a trajetória de Thiago na reportagem. Muita convicção e determinação. Tu tem que aprender que existem coisas que são difíceis, mas não são impossíveis. É só correr atrás, perseverança, persistência e não ter medo. Thiago veio de uma família humilde, nasceu em Porto Alegre. Aos 24 anos, se mudou para São Leopoldo e se casou. Eu vim para São Leopoldo em 2010, onde foi que eu conheci a minha esposa, né? E durante esse processo eu conheci a Unicinos, né? Devido a uma oportunidade de emprego que eu tive aqui dentro, né? Como operador de estacionamento. Nem por isso ele se deu por satisfeito. Foi a partir de um emprego no estacionamento da SAP Labs, empresa localizada no Parque Tecnológico São Leopoldo, o Tecnocinos, que Thiago deu início a uma trajetória de sucesso. Mas esse processo foi um tanto difícil, porque quando eu trabalhei no estacionamento, eu trabalhava de pé o dia inteiro, às vezes sob sol, sob chuva, né? Eu acompanhava o pessoal que estacionava com os carros. Eu olhava e disse, nossa, mas às vezes as pessoas estão carregando coisas, por que eu não posso ajudar, sabe? Às vezes tem dificuldade, às vezes está tomando chuva e eu estou com um guarda-chuva na mão, por que não ajudar? A vontade de ajudar os outros e a si mesmo é uma das principais características do Thiago. Assim, o jovem foi à luta, buscou oportunidades. Você tem que fazer coisas, sabe, que possam agregar o seu conhecimento, que possam aumentar as suas possibilidades, abrir a janela de possibilidades para a sua vida. E foi o que eu fiz. Com o tempo, ele se tornou conhecido no estacionamento, com gestos simples como bom dia, sorrindo e tentando colaborar com o trabalho dos outros. Mas não era ali que ele queria parar. Quando eu me dei por conta, um belo dia surge uma oportunidade de trabalhar aqui na Top Service, aqui dentro, que faz o gerenciamento da empresa, né, de limpeza do prédio. Eu disse, não, é agora, eu vou aceitar. E não importa se é para limpar o chão. Eu não me importo, não tem problema. Eu não tenho medo, a gente não tem que se vergonhar disso. Foi a partir daí que o círculo de amizades do Thiago aumentou. A troca que ele tinha diariamente trouxe conhecimento e desenvolvimento pessoal. É isso que o Thiago faz. O Thiago, ele tentou desde o início entender o que a SAP fazia, qual era a principal função da empresa e mostrar como ele poderia agregar valor se a gente contratasse ele para trabalhar aqui. Nem como garçom, nem como funcionário do estacionamento ou da limpeza. O objetivo do Thiago era chegar nessa empresa. E depois de apenas 1 ano, é onde ele está. E esse é apenas o começo da carreira profissional. Thiago aprendeu que precisava estudar para chegar cada vez mais longe. Hoje, cursa Sistemas da Informação na Unicinos. Ele conta que fez um acordo com a esposa. Ela pagaria as contas da casa para que ele conseguisse fazer uma graduação. Além disso, na companhia onde ele trabalha, inglês é um idioma fundamental. Mas aprender não foi um problema. Todo dia eu trazia um dicionário, que era muito engraçado, eu trazia um dicionário
e começava a ler algumas palavras, e aí às vezes eu treinava, às vezes eu gaguejava alguma coisa quando o pessoal chegava no estacionamento, um good morning, um hello, seja lá o que for. Às vezes eu errava, eu sabia que eu errava, mas alguém ia me corrigir. E esse era o porém, porque eu não tinha medo, eu não me importava. Se eu errava, não tem problema, alguém vai me corrigir. Na verdade, na época, o Thiago, acho que sempre que ele via a gente com o crachá aqui, ele tentava se aproximar da gente e falar inglês, assim, fazer, né, dar bom dia, trocar algumas frases em inglês. Ele sempre estudou. E essas pessoas que diziam que o Thiago precisava estudar mais para chegar onde queria, hoje são colegas de trabalho e fazem parte da rotina do estagiário. É uma história bastante motivante, porque é uma pessoa que foi atrás dos seus objetivos e não desistiu tão fácil, e dentro das dificuldades que ele teve, que foram muitas, ele conseguiu continuar indo até chegar ao seu objetivo. E eu acredito que ainda não é o objetivo final dele. O importante para Thiago foi dar chance para que as portas se abrissem no caminho dele e assim escolher as melhores oportunidades. O fato mais interessante é não ter medo, porque por mais simples que o trabalho que a gente faça, a gente tem que sempre lembrar que tudo é possível. E não importa a posição que tu esteja, não importa o quanto seja difícil tu conseguir, por exemplo, chegar num cargo de vice-presidência, num cargo de presidência, não importa. Você tem que correr atrás. E para mim, quando eu comecei, eu dei por conta do que eu precisava para crescer, eu corri atrás. E o fator principal para mim foi o estudo, sabe? O estudo me deu essas portas abertas, que é hoje, né, o fato de ter conseguido entrar na SAP. Legal, né? Com estágio na SAP, Thiago pretende se tornar funcionário efetivo. E no futuro, sonha em lançar um livro sobre os valores que um profissional precisa agregar na carreira para obter sucesso. Boa sorte, então, para o Thiago, né, Chico? Muito boa sorte que ele merece. E como nós vimos na reportagem, um dos pontos fundamentais para que ele conseguisse uma chance de crescimento era o otimismo. E são histórias como essa que motivam outras pessoas também a buscarem meios para alcançar o sucesso e a realização pessoal, né, Vanessa? É verdade. É para a gente saber mais sobre esse assunto que nós recebemos aqui no estúdio Janine Monteira, professora do curso de Psicologia da Unicinos, e também Felipe Malheiro, escritor e autor do livro Dos Sonhos e os Efeitos Colaterais. Olá, sejam bem-vindos à Conexão. Olá. Obrigada. Olá, tudo bem? Tudo bem. Professora, como é que a psicologia ela explica, então, o comportamento dessas pessoas que são persistentes e conseguem alcançar os próprios sonhos? Eu acho que o importante é, primeiro, tu ter um objetivo, né? Que eu acho que fica bem claro que o Thiago, né? Ele tinha um objetivo e ele não desistiu, né? À frente, às vezes, ele disse não ter medo. Eu fiquei pensando assim, eu acho que, na verdade, a gente tem medo, mas a gente tem que superar o medo, né? A gente tem que não desistir, a gente tem que ser persistente. Eu acho que é muito importante a gente aprender muito com as experiências, né? Então, assim, mesmo quando talvez algumas dificuldades, a gente poder aprender com isso e buscar superar essas dificuldades. Então, acho que o esforço que ele fez ali, ele trouxe bastante, assim, né? A questão de aproveitar momentos que a gente tem na vida, pessoas que nos rodeiam, né? E poder, muitas vezes, buscar estudar, que nem ele falou, buscar informações, né? E poder utilizar isso a favor da gente, né? Acho que isso é bem importante. Com certeza. E além do exemplo do Thiago, a gente tem o exemplo do Felipe também, que conseguiu aí realizar várias coisas que ele estava pretendendo na vida dele, né? Felipe, conta pra gente um pouquinho da tua história. Bom, a história do livro é... Eu fui para Nova Zelândia para jogar futebol. Eu já tinha tentado aqui, na idade normal, até um pouco tarde até, lá com 16, 17. E jogar futebol, que é o sonho de todos os meninos, acredito eu, né, Felipe? Isso, de muita gente, né? E eu estava formado já e trabalhando, mas alguma coisa estava faltando, sabe? Não podia deixar passar a vida sem tentar, sério, jogar bola. Precisa tentar mesmo. E aí pintou uma oportunidade com um amigo que jogava lá, perguntou, eles querem contratar brasileiro. Eu, tô indo, né? E como era um objetivo claro e definido, as etapas para chegar lá, teve vários tipos de dificuldade, mas eu sabia onde é que eu queria chegar. Acho que isso é fundamental. E transpondo para objetivos menos mágicos, de uma certa maneira, que jogar bola, se tu tem objetivo, a tua mola propulsora para superar as dificuldades vai ser exatamente ele. Tu sabe bem onde quer chegar. E para saber onde quer chegar, tem que aprender coisas, estudar, se expor. Estudar para ver do que não gosta, para ver o que... E aí acabar descobrindo o que gosta, e esse tem que ser o nosso guia. É uma coisa que eu sempre falo,
em palestras e eventos. Professora, a psicologia usa o termo resiliência para alguns casos. Queria que a senhora explicasse um pouquinho o que é isso. A resiliência, ela acontece quando a pessoa, às vezes, tem uma situação de vida mais desfavorável. Assim, acho que o caso do Tiago mostrou bastante também esse comportamento. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma rede social ou uma situação econômica mais desfavorável, ela vem de uma vida com menos recursos, né? E, apesar disso, ela consegue superar e consegue também, né, progredir em relação a vários fatores que a vida pode colocar. Ela pode ter uma vida estável financeiramente, uma família, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, até uma pessoa que nasce sem família ou que é abandonado pela família, né? Então, assim, ela pode superar isso através também, muitas vezes, ela busca recursos próprios para superar as dificuldades que o ambiente traz para ela, né? É claro que a rede de apoio, a rede social sempre ajuda as pessoas, né? Mas, às vezes, essas pessoas, mesmo não tendo, elas vão buscando até conquistar isso, né? A gente viu ali, ele aproveitou a oportunidade de, claro, estar exercendo uma atividade no estacionamento, mas não deixando de lado, né, de se empenhar naquela atividade e também de formar ali um relacionamento com as pessoas e também de procurar saber, bom, como é que eu posso chegar aí onde vocês estão, né? No caso do Felipe, o Felipe também conseguiu aí, através de um amigo, saber dessa oportunidade na Nova Zelândia, né, Felipe? Então, aproveitar também os espaços, passar a se incluir neles e também é um caminho, Felipe. Eu creio, o Tiago, né? Isso. Ele sabia onde queria chegar, mas ele não estava amaldiçoando a vida presente dele. Muito pelo contrário, estava aproveitando cada interação que ele tinha para aprender para agregar valor a si próprio, para chegar no objetivo. A questão é que o cara, ele usou uma situação presente que não era que ele queria estar, mas ele usou como aprendizado para chegar onde ele queria estar. Acho que essa é a questão. Achei bem interessante que ele falou que ele não tinha vergonha disso, né? Eu achei muito importante isso, porque, na verdade, nós somos seres humanos, temos condições diferentes e o importante é onde que a gente chega, né? Não da onde que a gente parte, né? E, sem dúvida, essa força de vontade acabou chamando a atenção das pessoas que o rodeavam, né? Bom, agora o Conexão faz um rápido intervalo e, na volta, a gente continua falando sobre otimismo e determinação. Nós já voltamos.